O que é a internet? A internet é a rede de computadores mais popular do mundo. Começou como um projeto de pesquisa acadêmica em 1969 e tornou-se uma rede comercial global na década de 1990. Hoje é usada por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. A internet é notável por sua descentralização. Ninguém é dono da internet ou controla quem pode se conectar a ela. Em vez disso, milhares de organizações diferentes operam suas próprias redes e negociam acordos voluntários de interconexão. A maioria das pessoas acessa o conteúdo da internet usando um navegador web. De fato, a web se tornou tão popular que muitas pessoas tratam incorretamente a internet e a web como sinônimos, mas na realidade, a web é apenas uma das muitas aplicações da internet. Outros aplicativos populares da internet incluem o e-mail e o BitTorrent. Onde está a internet? A internet tem 3 partes básicas. A última milha é a parte da internet que conecta residências e pequenas empresas à internet, incluindo torres que permitem que as pessoas acessem a internet com seus celulares. O serviço de internet sem fio é responsável por uma grande parcela e também crescente de todo o uso da internet. Depois vem os data centers, que são salas cheias de servidores que armazenam dados de usuários e hospedam aplicativos e conteúdo online. Alguns são de propriedade de grandes empresas como Google e Meta. Outros são instalações comerciais que prestam serviços a muitos sites menores. Os data centers possuem conexões de internet muito rápidas, permitindo que atendam vários usuários simultaneamente. Eles podem estar localizados em qualquer lugar do mundo, mas geralmente estão localizados em áreas remotas onde a terra e a eletricidade são baratas. Por exemplo, Google, Meta e Microsoft construíram grandes data centers em Iowa. E por fim, vem o backbone, que consiste em redes de longa distância, principalmente em cabos de fibra ótica, que transportam dados entre data centers e consumidores. O mercado de backbone é altamente competitivo. Os provedores de backbone frequentemente conectam suas redes em pontos de troca de internet, geralmente localizados nas principais cidades. Quem criou a internet? A internet começou como ARPANET, uma rede de pesquisa acadêmica que foi financiada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada dos Militares, conhecida como ARPA, hoje é a DARPA. O projeto foi liderado por Bob Taylor, administrador da ARPA, e a rede foi construída pela consultoria Bolt, Beranek e Newman. Iniciou suas atividades em 1969. Em 1973, os engenheiros de software Vint Cerf e Bob Kahn começaram a trabalhar na próxima geração de padrões de rede para a ARPANET. Esses padrões, conhecidos como TCP/IP, tornaram-se a base da internet moderna. A ARPANET passou a usar TCP/IP em 1º de janeiro de 1983. Durante a década de 1980, o financiamento para a internet passou dos militares para a National Science Foundation. A NSF financiou as redes de longa distância que serviriam como espinha dorsal da internet de 1981 a 1994. Em 1994, o governo Clinton transferiu o controle da espinha dorsal da internet para o setor privado e desde então tem sido operado e financiado de forma privada. Quem comanda a internet? Ninguém. A internet está organizada como uma rede descentralizada de redes. Milhares de empresas, universidades, governos e outras entidades operam suas próprias redes e trocam tráfego entre si com base em acordos voluntários de interconexão. Os padrões técnicos compartilhados que fazem a internet funcionar são gerenciados por uma organização chamada Internet Engineering Task Force, o IETF. É uma organização aberta. Qualquer pessoa é livre para participar de reuniões,
propor novos padrões e recomendar mudanças nos padrões existentes. Ninguém é obrigado a adotar padrões endossados pelo IETF, mas o processo de tomada de decisão baseado em consenso do IETF ajuda a garantir que suas recomendações sejam geralmente adotadas pela comunidade da internet. A Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números, ICANN, às vezes é descrita como responsável pela governança da internet. Como o próprio nome indica, a ICANN é responsável pela distribuição de nomes de domínio, como google.com, endereços IP, mas a ICANN não controla quem pode se conectar à internet ou que tipo de informação pode ser enviada por ela. O que é um endereço IP? Endereços de protocolo da internet são números que os computadores usam para identificar uns aos outros na internet. Por exemplo, o IP do Google é 142.250.218.110. Se você digitar esses números no seu navegador, você vai chegar até o site do Google. Caso você queira saber qual que é o endereço IP de qualquer outro site, basta você acessar o prompt de comando do seu computador e digitar ping, o nome do site que você quer saber, -4, que você vai saber qual que é o endereço IPv4 daquele site. O departamento da ICANN, conhecido como Internet Assigned Numbers Authority, é responsável pela distribuição de endereços IP para garantir que duas organizações diferentes não usem o mesmo endereço. Eu falei sobre IPv4. O IPv4 é o atual padrão da internet que permite apenas cerca de 4 bilhões de endereços IP únicos. Este foi considerado um número muito grande lá na década de 70, mas hoje a oferta de endereços IPv4 está quase esgotada. Assim, os engenheiros da internet desenvolveram um novo padrão chamado IPv6. O IPv6 permite um número incompreensível de endereços exclusivos. O número exato é de 39 dígitos. Para a gente ter uma noção, 4 bilhões de endereços IPv4 é equivalente a um número de 10 dígitos, no qual a gente conhece como bilhões. Então, 4 bilhões é o número 4 seguido ali de mais 10 zeros. Já 39 dígitos é um número que eu não sei nem falar como que se escreve esse número, como que se fala, é incompreensível. Então, essa quantidade enorme vai permitir que não se esgote o número de endereços IPv6 exclusivos. No início, a transição para o IPv6 foi lenta. O trabalho técnico no padrão foi concluído na década de 1990, mas a comunidade da internet enfrentou um sério problema. Enquanto a maioria das pessoas estivessem usando o IPv4, havia pouco incentivo para que alguém mudasse para o IPv6. Mas à medida que os endereços IPv4 se tornaram escassos, a adoção do IPv6 acelerou. A fração de usuários que se conectaram ao Google via IPv6 cresceu de 1% no início de 2013 para 6% em meados de 2015, e hoje, em 2022, esse percentual está na casa dos 37%. Como funciona a internet sem fio? Em seus primeiros anos, o acesso à internet era feito por cabos físicos, mas mais recentemente, o acesso sem fio à internet tornou-se cada vez mais comum e dificilmente você vai ir em algum lugar e não vai encontrar uma rede Wi-Fi por lá. Existem dois tipos básicos de acesso à internet sem fio, como eu mencionei aqui, o Wi-Fi e também o celular. As redes Wi-Fi são relativamente simples. Qualquer pessoa pode comprar equipamentos de rede Wi-Fi para fornecer acesso à internet em uma casa ou empresa. As redes Wi-Fi usam espectro não licenciado, que são frequências eletromagnéticas que estão disponíveis para qualquer pessoa usar gratuitamente. Para evitar que as redes vizinhas interfiram uma nas outras, existem limites estritos na potência e, portanto, no alcance das redes Wi-Fi. Já as redes celulares, as que conhecemos como 4G, aquelas que a gente acessa os dados móveis, são mais centralizadas. Elas trabalham dividindo o território de serviço em células. Nas áreas mais densas, as células podem ser tão pequenas quanto um único quarteirão. Nas áreas rurais, uma célula pode ter quilômetros de extensão. Cada célula tem uma torre em seu centro que presta serviços aos dispositivos de lá. Quando um dispositivo se move de uma célula para outra, a rede automaticamente transfere o dispositivo de uma torre para outra,
permitindo que o usuário continue se comunicando sem interrupção. As células são muito grandes para usar o espectro não licenciado e de baixa potência usado pelas redes Wi-Fi. Em vez disso, as redes celulares usam espectro licenciado para uso exclusivo. Como esse espectro é escasso, geralmente é concedido por leilão. Os leilões sem fio geram dezenas de bilhões de dólares em receita para o Tesouro dos Estados Unidos, desde que o primeiro foi realizado em 1994. E agora, recentemente, foi realizado o leilão do 5G. E para vocês terem uma ideia, a Claro levou 2 lotes por 52 milhões cada um deles, e a telefonia controladora da Vivo pegou 3 lotes por 52,8 milhões cada. Agora vamos falar sobre a nuvem. Que nuvem? A nuvem descreve uma abordagem à computação que se tornou popular no início dos anos 2000. Ao armazenar arquivos em servidores e fornecer software pela internet, a computação em nuvem oferece aos usuários uma experiência de computação mais simples e confiável. A computação em nuvem permite que consumidores e empresas tratem a computação como uma utilidade, deixando os detalhes técnicos para as empresas de tecnologia. Por exemplo, na década de 1990, muitas pessoas usavam o Microsoft Office para editar documentos e planilhas. Eles armazenavam documentos em seus discos rígidos, e quando uma nova versão do Microsoft Office foi lançada, os clientes tiveram que comprá-la e instalá-la manualmente em seus PCs. Por outro lado, o Google Docs é um pacote de escritório em nuvem. Quando um usuário visita docs.google.com, ele obtém automaticamente a versão mais recente do Google Docs. Como os arquivos dela estão armazenados nos servidores do Google, eles estão disponíveis em qualquer computador. Melhor ainda, a pessoa não precisa se preocupar em perder seus arquivos caso aconteça uma falha no disco rígido. A Microsoft agora também tem o seu próprio pacote de escritório em nuvem, chamado Office 365. Há muitos outros exemplos. Gmail e Hotmail são serviços de e-mail em nuvem que substituíram amplamente os clientes de e-mail de desktop como o Outlook. O Dropbox é um serviço de computação em nuvem que sincroniza automaticamente dados entre dispositivos, evitando que as pessoas precisem carregar arquivos em pendrives. O iCloud da Apple copia automaticamente as músicas e outros arquivos dos usuários do computador desktop para os dispositivos móveis, poupando os usuários do incômodo de sincronizar por meio de uma conexão USB. A computação em nuvem também está tendo um grande impacto para as empresas. Na década de 1990, as empresas que queriam criar um site precisavam comprar e operar seus próprios servidores. Mas em 2006, a Amazon.com lançou o Amazon Web Services, que permite aos clientes alugar servidores por hora. Isso reduziu a barreira de entrada para a criação de sites e tornou muito mais fácil para os sites expandirem rapidamente a capacidade à medida que se tornam mais populares. Quando se estuda a matéria rede de computadores ou alguma outra similar, um termo muito comum de se ouvir é o termo pacote. E o que é um pacote? Um pacote é a unidade básica de informação transmitida pela internet. Dividir as informações em pedaços pequenos e dirigíveis permite que a capacidade da rede seja usada com mais eficiência. Um pacote tem 2 partes. O cabeçalho contém informações que ajudam o pacote a chegar ao seu destino, incluindo o comprimento do pacote, sua origem e destino, e um valor de soma de verificação que ajuda o destinatário a detectar se um pacote foi danificado em trânsito. Após o cabeçalho, vem os dados reais. Um pacote pode conter até 64 KB ou 64 KB de dados, o que equivale a aproximadamente 20 páginas de texto simples. Se os roteadores da internet apresentarem congestionamento ou outros problemas técnicos, eles poderão lidar com isso simplesmente descartando pacotes. É responsabilidade do computador remetente detectar que um pacote não chegou ao seu destino e enviar outra cópia. Essa abordagem pode parecer contraintuitiva, mas simplifica a infraestrutura central da internet, levando a um desempenho superior a um custo menor. Agora, finalmente, vamos falar sobre a World Wide Web, ou simplesmente Web. Até porque, sem ela, provavelmente, você não estaria assistindo este vídeo aqui. A web é uma maneira popular de publicar informações na internet.
Foi criada por Timothy Berners-Lee, um programador de computador da Organização Europeia de Pesquisa Científica, CERN, em 1991. Ela oferecia uma interface mais poderosa e amigável do que os outros aplicativos de internet. A web suportava hiperlinks, permitindo que os usuários navegassem de um documento para outro com um único clique. Com o tempo, a web tornou-se cada vez mais sofisticada, suportando imagens, áudio, vídeo e conteúdo interativo. Em meados da década de 1990, empresas como Yahoo e Amazon.com começaram a construir negócios lucrativos baseados na web. Nos anos 2000 foram criados aplicativos baseados na web com recursos completos, como Yahoo Maps e o Google Docs. Em 1994, Berners-Lee criou o World Wide Web Consortium, ou simplesmente W3C, para ser a organização oficial de padrões da web. Ele ainda é o diretor do W3C e continua a supervisionar o desenvolvimento de padrões da web. No entanto, a web é uma plataforma aberta e o W3C não pode obrigar ninguém a adotar suas recomendações. Na prática, as organizações com maior influência na web são Microsoft, Google, Apple e Mozilla, que são as empresas que produzem os principais navegadores da web. Quaisquer tecnologias adotadas por esses quatro se tornam padrões da web de fato. A web se tornou tão popular que muitas pessoas agora consideram como sinônimo da própria internet. Mas, tecnicamente, a web é apenas uma das muitas aplicações da internet. Outros aplicativos, como a web, incluem o BitTorrent e o e-mail. Falamos da web e de 4 empresas que produzem os principais navegadores da web. E afinal, o que é um navegador da web? O navegador da web é um programa de computador que permite aos usuários baixar e visualizar sites. Os navegadores web estão disponíveis para computadores desktops, tablets e telefones celulares. O primeiro navegador amplamente utilizado foi o Mosaic, criado por pesquisadores da Universidade de Illinois. A equipe da Mosaic mudou-se para a Califórnia para fundar a Netscape, que construiu o primeiro navegador web comercialmente bem-sucedido em 1994. A popularidade do Netscape foi logo ofuscada pelo Internet Explorer da Microsoft, mas uma versão de código aberto do navegador da Netscape se tornou o moderno navegador Firefox. A Apple lançou seu navegador Safari em 2003 e o Google lançou um navegador chamado Chrome em 2008. Em 2015, o Chrome se tornou o navegador mais popular, com uma participação de mercado de cerca de 50%. Internet Explorer, Safari e Firefox também tiveram uma participação de mercado significativa. E complementando uma informação, agora em 2022 foi o fim do navegador Internet Explorer. Inclusive, Mozilla enviou um bolo para a Microsoft para celebrar o fim dele. E quando se fala em navegar pela internet, o ponto principal discutido é segurança. E quando se fala em segurança, uma das primeiras recomendações é somente acessar os sites que tenham SSL, que é aquele cadeado que fica lá em cima do seu navegador. Bem, mas o que é o SSL? SSL é a abreviação de Secure Socket Layer. É uma família de tecnologias de criptografia que permite aos usuários da web proteger a privacidade das informações que transmitem pela internet. Ao visitar um site seguro como gmail.com, você vai ver um cadeado ao lado da URL indicando que suas comunicações com o site estão criptografadas. Esse bloqueio deve sinalizar que terceiros não podem ler nenhuma informação que você envia ou recebe. O SSL faz isso transformando seus dados em uma mensagem codificada que apenas o destinatário sabe como decifrar. Se uma parte mal intencionada estiver ouvindo a conversa, ela verá apenas uma sequência de caracteres aparentemente aleatória, não o conteúdo de seus e-mails, postagens no Facebook, números de cartão de crédito ou outras informações privadas. O SSL foi introduzido pela Netscape em 1994. Em seus primeiros anos era usado apenas em alguns tipos de sites, como sites de bancos online. No início de 2010, Google, Yahoo e Facebook usavam criptografia SSL para seus sites e serviços online. Mais recentemente, houve um movimento para tornar o uso do SSL universal.
Em 2015, a Mozilla anunciou que futuras versões do navegador Firefox tratariam a falta de criptografia SSL como uma falha de segurança, como forma de incentivar todos os sites a utilizar. O Google está considerando dar o mesmo passo com o seu navegador Chrome. Um serviço muito importante para a internet é o serviço de DNS, que é o Sistema de Nomes de Domínio. Vocês se lembram que lá no começo do vídeo eu disse para vocês digitarem no navegador uma determinada sequência de números e pontos que vocês iriam chegar até o site do Google? Pois bem, agora imagine um mundo onde que para acessar qualquer site você tenha que digitar números e pontos. Isso falando de IPv4. Quando se trata de IPv6, nós teríamos que digitar letras, 2 pontos e números, e isso seria muito inviável. O DNS está aí para servir como se fosse uma agenda telefônica, no qual cada número corresponde a um determinado site. O sistema DNS ele é hierárquico, por exemplo. O domínio.com ele é administrado por uma empresa chamada VeriSign. A VeriSign atribui domínios como google.com ou outrosite.com. Qualquer site terminado com .com é por conta da atribuição da VeriSign. Os proprietários desses domínios de segundo nível, por sua vez, podem criar subdomínios como mail.google.com ou maps.google.com. Como sites populares usam nomes de domínio para se identificarem ao público, a segurança do DNS tornou-se uma preocupação crescente. Criminosos e espiões do governo tentaram comprometer o DNS para se passar por sites populares como facebook.com e gmail.com e interceptar suas comunicações privadas. Um padrão chamado DNSSEC busca reforçar a segurança do DNS com criptografia, porém poucas pessoas o adotaram. Então, quem decide quais nomes de domínio existem e quem os obtém? O sistema de nomes de domínio é administrado pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, uma organização sem fins lucrativos com sede na Califórnia. A ICANN foi fundada em 1998. Ela recebe autoridade sobre o DNS pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, embora tenha afirmado cada vez mais sua independência do governo. Existem 2 tipos de nomes de domínio. O primeiro são os domínios genéricos de primeiro nível, GTLDS, como .com, .edu, .org e .gov. Como a internet se originou nos Estados Unidos, esses domínios tendem a ser mais populares por lá. A autoridade sobre esses domínios geralmente é delegada a organizações privadas. Há também domínios de primeiro nível com código de país, CCTLDS. Cada país do mundo tem o seu próprio domínio de 2 letras. Por exemplo, o CCTLD dos Estados Unidos é .us, o da Grã-Bretanha é .uk, o da China é .cn, o do Brasil é .br. Esses domínios são administrados por autoridades em cada país. Alguns CCTLDs, como .tv para a nação insular de Tuvalu e .io para o território britânico, tornaram-se populares para uso fora de seus países de origem. Em 2011, a ICANN votou para facilitar a criação de novos GTLDs. Como resultado, pode haver dezenas ou até centenas de novos domínios nos próximos anos. Neste vídeo você pode aprender ou reforçar um pouco mais o seu conhecimento a respeito da internet. Vimos a sua criação e os seus principais serviços que a mantêm em funcionamento, assim como organizações que estão por trás delas, que são sem fins lucrativos, que trabalham em acordo de interconexão para que hoje a gente possa navegar pela internet e usufruir dos benefícios que ela proporciona para a gente. Se esse vídeo aqui agregou mais ao seu conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo e até a próxima. Valeu!